Bem, estamos de volta e ainda estamos no livro de Provérbios, no versículo 7 do capítulo 1. Mas nós estamos fazendo uma revisão geral no livro de Provérbios e nós estamos procurando 15 versículos diferentes que nos dão uma ideia e uma compreensão do que significa temer ao Senhor. Agora, na última lição, acredito que nós passamos por 7 versículos deles. Agora vamos tentar passar pelos últimos 7, antes de irmos para o versículo 8 do capítulo 1. Vamos a Provérbios 15... Vamos ver Provérbios 15, versículo 16. Mas antes de irmos lá, vamos orar. Pai, há tantos versos maravilhosos aqui, tantas verdades grandiosas. Por favor, nos ajude a proclamá-las, a expor elas. E, por favor, nos ajude esses jovens que estão ouvindo a entender todo o conteúdo e aplicar e ver que esse é realmente o modo correto de vida e que há tantas coisas boas nos seus mandamentos e, finalmente, Pai, o mais importante, eu oro para que os jovens enxerguem que, apesar da grandeza desses mandamentos, que nada é maior e mais maravilhoso do que o seu evangelho, do que o seu filho que morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. E eu oro, querido Deus, que essas crianças não estejam apaixonadas pelas coisas fúteis, mas por Cristo, e que eles creiam nele e tenham a vida eterna. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Ok. Provérbios 15, versículo 16 diz: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Aqui você sabe, eu ouvi sobre esses reality shows, eles mostram, você sabe, onde eles levam uma câmera para casa ou para uma mansão de gente rica, pessoas ricas, e você vê que eles têm tantas coisas e tantas supostas oportunidades, e eles são famosos, e eles conhecem pessoas famosas, e a vida deles é cheia de glamour e emoção, e também superficialidade e turbulência, conflito e egoísmo, e tantas outras coisas que eles carregam consigo mesmos. É uma pena horrível. Aqui diz: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro. Agora, já vimos e veremos repetidas vezes que a sabedoria de Deus é maior do que qualquer tesouro. Agora, aqui eu quero que vocês entendam que não está dizendo que é maravilhoso que você seja pobre e viva na pobreza. Não é isso que está ensinando, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não é contra uma prosperidade material, ela é contra a extravagância, é contra a sensualidade do luxo, mas não é contra viver uma vida nobre, não é contra ter uma aparência, porque a aparência é verdadeira. Tendo uma aparência da bênção de Deus, não há nada de errado com isso. Você sabe que quando você vem à minha casa, não é uma casa luxuosa, mas é uma casa resistente, é uma casa forte. Ela é construída, bem construída, o quintal está bem limpo. Eu quero que as coisas sejam ordenadas e limpas, seguras, bem seguras, muito seguras. Eu quero que alguém olhe para todos os aspectos da minha vida, seja a minha roupa, ou o meu carro, ou a minha casa, ou qualquer outra coisa, que haja uma solidez, uma salubridade, uma ordem, ok? Nessas coisas. Então Deus não está dizendo que você tem que ser muito, muito espiritual se você vive em um saco de pano e se deita em cinzas e se lamenta o tempo todo, e você está quase morrendo de fome. Não. Saiba que a Bíblia nos ensina que existe uma bênção e uma prosperidade. Mas é uma prosperidade no contexto de alguém que ama o Senhor e está vivendo para a eternidade. Ama os seus irmãos e irmãs em Cristo. Alguém que é generoso, gentil e amoroso.
Você entende? Sempre há um equilíbrio. E da mesma maneira, sempre há equilíbrio, sempre há pessoas que vão ao extremo. Seja o pregador da TV falando sobre prosperidade, jatos e carros e mansões, e outra pessoa que está acreditando que eles são tão espirituais porque eles só pegam suas roupas ruins, só comem arroz e feijão. Nenhuma dessas coisas representa a vida equilibrada das Escrituras. Agora, pode haver momentos em que tem que passar por um grande sofrimento. São pessoas muito piedosas que passaram anos, como, por exemplo, John Bunyan, na prisão, outros que sofreram pobreza no livro de Hebreus. Mas, como um caso normal, as pessoas não devem ver luxo ou extravagância em nós, em tudo, ou sensualidade. Mas eles devem ver uma salubridade, uma segurança, nobreza, uma limpeza, uma vida ordenada, com ordem. Agora, mas ele diz que é melhor ter apenas um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e uma vida cheia de inquietação. Isso é tão verdadeiro, particularmente no que diz respeito ao relacionamento. Ter turbulência, um marido e uma esposa que tem turbulência, pais e filhos também que têm turbulência, entre irmãos, é uma coisa terrível. Mas se todos nós tememos ao Senhor, você vai ver sim tumulto surgir. Mas agora, não significa que não haverá problemas, porque somos pessoas e não somos perfeitos. Mas me escute, se eu andar em volta da minha família dando a todos o que eles de fato merecem, haverá inquietação. E se eles estiverem me dando o que eu mereço, haverá inquietação, turbulência. Mas se eu agir de uma maneira que é ordenada pelos mandamentos de Deus e eu obedecer porque eu temo Ele, então haverá muito menos gritos. E você sabe, assim, na minha família, nem sempre todos merecem que eu seja paciente. E se eu vivo dessa maneira, eu vou ter uma desculpa para não ter paciência, porque essa criança me pegou num dia nervoso. Mas se eu viver assim, se eu reconheço que Deus me ordenou ser paciente, e que se eu não tiver paciência eu estou pecando, eu vou estar demonstrando falta de temor ao Senhor, e as coisas vão mudar, será mais constante, eu serei mais constante com a minha família se todos vivemos, principalmente um para o outro, se vivemos assim. Nós estaremos vivendo para Deus, e honrando a Deus, de acordo com as Escrituras. Vai acabar um monte de turbulências que existem. Agora vamos em Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Você quer ser sábio? Você quer ser sábio? Bem, sabedoria começa com humildade. Em que aspecto? Reconhecendo que você não é sábio e que Deus é sábio. Você o estima, reverencia Ele, e você se dobra os seus joelhos para aprender com Ele. E você se coloca diante das Escrituras, que é o livro dele, e você aprende a ser sábio, se humilha. Você humilha a si mesmo diante do Senhor, e Ele te honra com sabedoria, e você se torna um homem ou uma mulher honrada e sábio. Então tudo isso aqui está junto com o temor do Senhor, é a instrução para a sabedoria, se humilhar, temer a Deus, aprender com Ele. Então diz antes que a honra venha, a humildade tem que preceder. Então sempre o caso, se humilhe diante do Senhor, e Ele te levantará, te honrará. Se humilhe diante da palavra dEle, e Ele te instruirá, te direcionará. A honra da sabedoria, a honra de uma vida virtuosa, a honra da integridade vem do Senhor. Então, qual o primeiro passo? Se humilhe diante dEle, reconheça que você precisa dEle, reconheça que você precisa da sabedoria dEle, e Ele vai te levantar. E Ele vai te ajudar. É por isso que nas Escrituras Ele costuma nos chamar de nosso ajudador. Porque Ele... Agora, vamos, Provérbios 16, versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Agora, este é um texto difícil de interpretar, mas a grande maioria dos estudiosos consideraria dessa maneira. Nós pecamos, e o nosso pecado deve ser expiado. Agora, deixe-me explicar isso para vocês, jovens. Escutem. O grande problema da Bíblia
como Deus pode ser bom, justo, um Deus santo, perdoar o pecado de homens maus e injustos. Quero dizer, se um criminoso está diante do juiz, o juiz apenas o deixa ir embora, que juiz moralmente corrupto é esse? Ele não é um bom juiz, ele não é justo, ele não é santo, ele nem é justo. Você entende isso? Deus simplesmente nos perdoa. Dizemos, por que ele está amando? Sim, mas há um problema em seu amor. O seu amor não pode contradizer sua justiça. Ele é amoroso e justo. E ele tem que exercitar essas duas coisas. Para que a resposta seja encontrada no Evangelho de Jesus Cristo, pela bondade de Deus, ele enviou o seu Filho. O seu Filho viveu uma vida perfeita, que nós não podemos viver. E o seu Filho foi à cruz. E naquela cruz, todas as exigências da justiça de Deus que ele tinha contra nós, todas as sanções, todo o castigo que merecíamos, foi despejada sobre o Filho. O Filho foi o nosso substituto voluntário. E a justiça foi derramada, sua justiça foi derramada sobre o Filho. E quando ele disse, está consumado, foi pago. Assim, através da bondade e verdade de Deus, a nossa iniquidade, o nosso pecado tem sido expiado por ter sido pago. Mas agora veja, qual deve ser a nossa resposta? Pelo temor do Senhor, alguém se aparta do mal. Você sabe, né? Vamos pecar, que a graça é abundante. Você sabe que algumas pessoas vão dizer isso. Bem, não, somos salvos pela graça, não pelas obras, então vamos viver em pecado. Pessoas que dizem esse tipo de coisa não são salvas pela graça. Você entende? Você precisa reconhecer que você é um pecador culpado, condenado e sem esperança, e saber que Deus deu o seu próprio Filho por você. Acreditar que isso traga algumas mudanças muito sérias quando você perceber que você não pode salvar a si mesmo agradando Ele. Mas confiando em Cristo, você sabe, aí sim você sabe que está salvo. Saber o que Cristo fez por você fará com que você queira viver uma vida agradável. Agora que nem sempre acontecerá e nunca acontecerá perfeitamente. Mas toda a direção da sua vida começa a mudar quando você reconhece o que Deus fez por você no Calvário. Começa a mudar. Aluno, estudante, criança, me escute. Você vive apreciando isso e mostra que você mostra apreciação pelo que ele é, pelo temor do Senhor. Se você se mantém longe do pecado, você se afasta do mal. Por quê? Porque você reverencia a Deus. Por quê? Porque ele enviou o seu Filho para morrer por mim. Esse mal aqui que eu estou sendo tentado a fazer, a praticar, foi esse próprio mal aqui pelo qual Cristo morreu. Você entende? Se somos salvos puramente pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo fez uma obra em nós e vai haver uma mudança no coração e vamos querer reverenciar a Deus e nós vamos ficar tristes quando não fizermos assim. Estou dizendo também das Escrituras, mas também estou dizendo por experiência própria. Jovem, me escute, eu sirvo ao Senhor há muitos anos e eu tenho pregado em muitos lugares, eu fiz muitas coisas e o melhor momento da minha vida, para mim, foi um inferno. Como pregador, eu espero ser sincero, mas eu não tenho nada além de Cristo. Não é 99% de Jesus e 1% de mim. É 100% de Jesus e do que Ele já fez. E é por isso que eu me orgulho da minha salvação confiando nele. Eu espero que você entenda isso. Agora, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aqui fala sobre a vida, não está falando apenas de muitos anos, uma quantidade de vida. Está falando de uma qualidade de vida. Você sabe que existem muitas pessoas que vivem muitos anos e eu lamento por todos eles, porque a vida deles não tem uma igualdade. Jesus Cristo veio para nos trazer vida. E a vida é definida por conhecer e ter comunhão com Deus. E viver na bênção de Deus. Então, o temor do Senhor conduz à vida, verdadeiramente. Depois, olha o que ele diz. Aquele que o tem ficará satisfeito. Literalmente, ficará satisfeito, completo.
Completo. Você sabe, se o mundo, este mundo é tudo o que temos, não vejo como alguém poderia estar feliz, contente, pleno, porque há muitas pessoas por aí que têm muito mais do que nós, e se este mundo é tudo o que nós temos, então nós precisamos ir lá e obter o máximo que pudermos. Mas, se nós estamos esperando por um reino cujo criador e construtor é Deus, independentemente da nossa vida, do nosso estilo de vida, enfim, você sabe, se você é um missionário e está dormindo numa cama de palha na África, ou se você é um empresário extremamente rico e que serve ao mesmo Deus, você é um cristão, a satisfação não vem do que você é ou o que você não é, mas vem do seu relacionamento com Deus. É assim que você conhece, sabe, tem a paz, o temor do Senhor, acreditando no seu Filho, sabendo que você pertence a Ele. É isso que permite você ir para a cama à noite satisfeito. Agora ele diz, e mal nenhum o visitará. Agora vamos passar por isso de novo. Isso aqui não significa que alguém não pode invadir a nossa casa e nos causar grandes danos. Isso não significa que um missionário piedoso nunca vai ser martirizado, espancado ou nunca irá sofrer. Não significa isso. Mas nos diz que o maligno não nos tocará. Nos diz que nem mesmo a morte, que nada nesta vida, nada, nem a morte pode nos tomar da mão do Deus Todo-Poderoso e Soberano. E nós descansamos nele, você entende? Aqui está a coisa. Se amanhã de manhã eu acordo e todo o exército do mundo está no meu quintal, meus quintais, enfim, não tão grandes assim, não são tão grandes, mas vamos dizer que eles estão todos lá fora, com todas as placas dizendo, em 5 minutos, estamos entrando, estamos levando você, trazendo você para fora. Você sabe, eles têm força para fazer isso. Eles, não quero dizer, um cara provavelmente em pé no meu quintal poderia fazer isso, mas sei que eles não podem me tocar a menos que seja ordenado por Deus. E se for ordenado por Deus, é para o meu bem. Você entende? Você vê? Entende? Aqui está o que eu quero que você... Quero que você veja todas essas bênçãos da vida, bênçãos temporais. Elas não estão erradas e elas não são ruins. Eu quero que você aproveite a vida. Mas eu quero que você veja algo, que uma bênção muito maior é que você tenha a vida eterna e que ninguém pode te arrebatar, roubar você da mão de Cristo ou do Pai. E que nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem principados, nada pode te separar do amor de Deus. E que o bem de Deus para você não é necessariamente temporal, é eterno. É muito maior do que algo temporal. É eterno, para que você esteja em conformidade com a imagem de Cristo. E Ele fará o que for necessário. E as coisas necessárias para que eu seja conforme a imagem de Cristo não são necessariamente necessárias para você. E então... nenhum mal o visitará, nenhum mal será capaz de te separar do amor de Deus. Agora vamos continuar, eu tenho que passar por isso. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Agora, mais uma vez, nós não precisamos voltar a explicar isso. Mas, de um modo geral, quando você olha para aqueles que caminham com humildade e que temem ao Senhor, a vida deles é completa. Isso aqui de riquezas, de honra na vida, isso era uma maneira hebraica de falar a respeito de uma vida plena. E nós sabemos que riquezas não são pecaminosas, honras não são pecaminosas e nem a vida certamente não é pecaminosa. Mas conhecemos pessoas que têm riquezas e honra e a vida deles não está completa. Então esse não pode ser o significado. O significado é este, que em qualquer estação da vida em que você esteja, haverá uma sensação de plenitude e uma palavra maravilhosa que poucas pessoas no mundo entendem: contentamento, por estarem contentes no Senhor e com a verdade dele para a sua vida. Porque você sabe que Ele te ama, e você sabe que Ele tem um plano para você, e você sabe que um dia Ele vai te levar para a glória. Agora vamos para Provérbios 23, versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, especialmente para os jovens. É tão fácil olhar lá fora, você sabe, talvez atores e atletas famosos e diferentes, pessoas que talvez nem todas elas sejam, mas algumas que são bastante ímpias
E ainda assim parece que o mundo foi despejado aos pés deles. E há uma tentação de nós querermos ser como eles. Não cometa esse erro tolo. Não cometa. O que importa, disse Jesus, alguém ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E perceba que o mundo todo jaz no poder do maligno. Isso não significa que ele tem mais soberania do que Deus ou que eles estão lutando entre si com igualdade. Mas em sua rebelião no pecado, tem se virado até certo ponto para o governo de Satanás. E ele pode dar a quem ele quiser, ele desejar. Tenha cuidado. As pessoas que herdam a terra nesta vida, muitas vezes não herdam nada. Satanás vai colocar essas coisas na frente do seu rosto a fim de te trair para uma armadilha. Agora, muitos de vocês, como eu estou ensinando isso aqui para crianças de 12 anos acima ou abaixo, mas eu tenho 58 anos e você sabe o que é incrível, eu vivi o suficiente para ver pessoas da minha idade, e vamos dizer que eu tivesse ali 18 atletas famosos que tinham 18, 20, você sabe, atores famosos, cantores famosos, pessoas famosas, que quando eu era jovem, eu olhava para eles e eu dizia, cara, isso não é justo, quero dizer, você sabe, eu estou dirigindo um carro velho, sucateado, e esse cara é dono do mundo, ele tem aviões, jato, e tudo isso, aquilo outro, todo mundo ama, ele é famoso, todas essas coisas que eu vivi o suficiente para ver o que acontece com eles mais tarde. Não é em todos os casos, nem todos terão a vida destruída, mas o que eu quero dizer é, em geral, lembre-se dos velhos sentados em um banco olhando e dizendo, em geral. Eu vi pessoas que eram muito, muito bonitas, mas agora elas são velhas e feias. Eu já vi pessoas que eram muito poderosas e agora elas são fracas. Eu já vi pessoas muito, muito ricas que agora são muito, muito pobres. Vi pessoas que você as invejaria por sua força e agora elas estão mortas. Eu vivi o suficiente. A Bíblia é verdadeira. Se eu afirmar com a minha experiência ou não, mas posso dizer que eu vivi muito o suficiente para ver que é verdade. Eu já vi pessoas ganhar o mundo e se perderem. Mas, além disso, eles também perdem a alma. Não faça isso. É muita, muita tolice. Agora, temos que continuar. Provérbios 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Me escute. Falamos a respeito do temor do Senhor. Vamos falar agora a respeito do temor aos reis. Reis são presidentes imperfeitos. São reinos que se levantam e caem. Um rei virá é justo e fará muito bem. Outro virá e andará para trás. E ele, com apenas um golpe na caneta, ele destrói todo o bem que o outro fez. E vira a nação de cabeça para baixo e volta para o mal. Então, sim, nós não vivemos por este reino, nós vivemos para reis terrenos, mas em outro sentido, nos tornamos um povo que é muito vulgar, muito comum e rude, e não parecemos ter um senso de honra para qualquer coisa, e fomos ensinados a quem tem autoridade a desonrar eles, e isso não é verdade. Precisamos ser sábios, precisamos discernir, nunca precisamos confiar-nos inteiramente em qualquer homem, não. Em qualquer pessoa, qualquer autoridade, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina a dar honra àqueles a quem a honra é devida. Quando, por exemplo, surge um presidente com o qual eu concordo com ele, eu chamo de presidente, assim, e quando um presidente é eleito que eu não concordo com ele, ainda assim eu vou chamá-lo de presidente e vou usar o nome dele. Eu vou procurar honrar ele também. Com relação a seus pais não são perfeitos. Sim, eles vão cometer muitos erros. Sim, eles vão ter que vir até você às vezes e te pedir perdão. Isso é verdade. Mas nunca entre em uma atitude que você irá desprezar a autoridade apenas porque a autoridade falhou, porque essa é uma maneira rápida de chegar à morte. Não faça isso. Saiba discernir, seja sábio. Mas não seja um desses vulgares comuns, pessoas que simplesmente elas zombam de tudo e desconfiam de tudo, porque você vai secar dessa maneira, você vai ser amargo e tudo vai dar errado, certo? Diz, não se associe com aqueles que são revoltosos. É algo que precisamos ter muito cuidado na nossa personalidade. Você sabe, como Spalted está diferente a cada dia da semana.
Nós nunca devemos ser dessa forma. Não devemos ser como o vento. Não podemos ser como o mar, mudando o nosso caráter, as nossas atitudes e personalidade, demonstrando imaturidade e demonstrando uma pecaminosidade. De novo, vamos lá. São os atributos que pertencem somente a Deus. E, no entanto, nós devemos procurar refletir a imagem de Deus, e um desses grandes atributos de Deus, que ele é imutável. Você sempre terá o mesmo Deus, ele não muda. Então o que ele disse? Ele disse para as pessoas em Malaquias que a única razão pela qual elas não eram destruídas, porque ele não muda. Eu sou fiel às minhas promessas, aos meus convênios, e assim seja. Tenha muito cuidado consigo mesmo. Se vir que está sempre mudando, reconheça a sua necessidade de crescer. Entra nas escrituras, se discipline, peça ajuda do seu pai, sua mãe, seu pastor, peça ajuda para crescer. Não é uma boa característica estar sempre em mudança. Também se torna muito difícil estar em um relacionamento, porque ninguém sabe o que está recebendo. Como ele está hoje, ou como estará amanhã, nessa circunstância ou naquela circunstância, precisamos procurar ser constantes. E é difícil para mim. Mas precisamos crescer. Agora, também as pessoas que têm permissão para mudar isso, dificulta muito confiar nelas. Um dia elas são quentes com Deus, outro dia elas são frias, outro dia elas são mornas, um dia elas parecem ser excessivamente religiosas e legalistas, no próximo elas parecem ser antinomianos, o que significa contra a lei, ou elas vivem como não houvesse lei de Deus. Tenha muito cuidado com as suas amizades, pela habilidade delas. Não procure a perfeição, ou eu não serei seu amigo, mas procure algum tipo de habilidade no que diz respeito à caminhada com Deus, porque toda a instabilidade demonstra imaturidade e falta de conformidade com Cristo. Agora, último, e você vai pensar, isso é para as meninas. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça ou o charme, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu não sei quanto tempo vai levar para chegarmos a Provérbios 31 para falarmos a respeito da mulher piedosa. Mas quantos de vocês por aí leram e pensaram, eu não sou mulher porque eu estou lendo isso? Não, na verdade isso aqui foi escrito para um filho, para que ele discernisse uma mulher piedosa, uma mulher a quem você deseja comprometer a sua vida. E aqui o charme é enganoso. Eu quero dizer, o diabo, ele imaginou que ele poderia ser muito charmoso. Talvez ele fosse muito charmoso lá no jardim, mas o charme pode ser nas pessoas muito enganadoras, podem fingir que sabem como agir, como se mover, suas emoções, beleza, é um estrondo. Agora não há nada errado em ser bonito, eu gostaria de ser mais bonito, acho que não há nada de errado com a beleza. Eu lembro-me de uma vez que eu estava em uma igreja e duas damas da igreja estavam cantando e elas eram muito, muito boas cantoras e amavam o Senhor e eram muito, muito bonitas. E eu lembro depois que esse cara apareceu e ele disse, não deveria ter mulheres bonitas lá em cima cantando, e eu disse, elas estavam indecentes? Ele disse, não. Eu disse, elas estavam vestidas de mau jeito? Ele diz, não, mas não cantaram nada errado. Sua atitude sensual, não. Acho que você revelou mais sobre si mesmo do que você revelaria sobre essas mulheres. Não é crime elas serem lindas, você entende? Então não há nada errado com a beleza, mas saiba disso, há algo maior, porque a beleza não dura, realmente não dura muito tempo, beleza física. De qualquer maneira, uma mulher que teme ao Senhor, ela será louvada, ela será. E eu posso te dizer isso, vocês podem se casar com uma mulher bonita, se ela não temer ao Senhor, será como viver em uma prisão, de fato. Agora, vamos transformar isso adiante. Cavalheirismo é enganoso. E um ser bonito com muitos músculos, e senhoras vaidosas, ou um homem que parece ser ótimo, você sabe, rico, tudo isso não é o padrão pelo qual nós julgamos o caráter de um homem, da mesma maneira que não julgamos o caráter de uma mulher pelo charme e a beleza dela. Mas a grande qualidade que você deve procurar é que essa pessoa teme a Deus, ao Senhor. Você entende? Se minha esposa responder a mim apenas de acordo com o que eu mereço, bem, eu nem sempre mereço o melhor.
porque eu tenho os meus próprios problemas. E por isso, ela vai mudar, ela vai me tratar com base nas minhas ações. E o que ela vai fazer? Ela faria isso aqui, ó. Ela vai fazer suas respostas, vai ter um grande tumulto, umas ondas. Mas se ela diz, olha, eu sou casada com esse homem e Deus me deu certos mandamentos para obedecer, independentemente de ser digno ou não. Então, a sua atitude e as suas ações em minha direção será muito mais estável. Da mesma maneira que se eu olhar para minha esposa e os meus filhos e dizer que eu vou agir em relação a eles de acordo com o que eu acho que eles merecem ou como eles agiram hoje, de novo, meu comportamento em direção a eles vai ser muito instável. Mas se eu me assentar lá e saber que Deus me deu mandamentos, independente de como eu agir, independentemente do que eles fazem, quanta estabilidade isso contribui para o meu relacionamento com o temor do Senhor. É muito teológico, mas também é extremamente prático. Agora, o pessoal aqui no escritório me disse para não passar de 20 minutos, mas eu já cheguei a 31, então me perdoe. Mas eu espero que isso tenha sido útil. E em nossa próxima lição, voltaremos e começaremos no versículo 8. Até então, estude as Escrituras, ore a Deus, desfrute de Deus, da comunhão com os jovens, e ame os seus irmãos e irmãs em Cristo. E ame aqueles que não estão em Cristo. Honrem os seus pais. E, acima de tudo, confie em Cristo, porque todas essas outras coisas não importam, a menos que você tenha fé salvadora nele.